Parece que tá todo mundo perdido quando se trata de dinheiro. Onde é que eu vou investir o meu dinheiro? Eu deixo ele parado na conta? Deixo ele rendendo em alguma aplicação? Que aplicação eu preciso? Será que um Tesouro Selic, um CDB, qual o melhor? Então parece que tá todo mundo perdido nesse básico. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Nesse vídeo, você vai aprender exatamente o que fazer com o seu salário assim que ele cair na conta, como funcionam os investimentos e onde você vai colocar cada parte dele. Isso mesmo que você esteja começando do total zero e mais, sem um extra para iniciar, só com o seu salário. Então já vem tomar um cafezinho aqui comigo pra gente aprender tudo sobre investimentos nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Nayana Ernesto e hoje vai ser o dia que você vai sair do básico e vai entender parte desse mundo aqui comigo. Primeiro e muito importante, eu preciso ser muito sincera aqui com você para que esse vídeo ele venha agregar. E principalmente, eu preciso saber de você. Hoje, você está endividado? Você tem alguma dívida? Se você tem que negociar essa dívida. Porque eu preciso ser muito sincera e eu vou dizer isso quantas vezes forem necessárias. Nenhum investimento vai te dar um retorno superior ao que você vai pagar de juros sobre essas dívidas. Você tem que primeiro resolver essa parte de dívida. Se você tem alguma dívida, negocia, entra lá no site do Gov, verifica se você tem alguma pendência, alguma dívida no seu nome e faça isso primeiro. Depois sim, você vai vir para a parte de investimentos, mas eu não recomendo que você comece a investir sem antes ter organizado a casa, tudo bem? Organizou a casa? Ótimo. O que é que você vai fazer? Regra básica do mundo dos investimentos. Recebeu seu salário? Você vai se comprometer. Você vai fazer um compromisso com você mesmo. Tá, todos os meses eu quero investir um valor X. Pode ser 100, 200, 300, 400, 500 reais, o que você puder. Você tem primeiro se comprometer com você, atribuir um valor X que você vai investir todos os meses. E assim que o seu salário cair na conta, você vai se pagar primeiro. Antes de pagar qualquer pessoa, você vai destinar esse dinheiro para uma corretora de investimentos, vai investir e vai esquecer que ele existe. E calma, eu vou te explicar como é que você vai fazer isso no decorrer desse vídeo. Uma vez que você quer começar a investir, o que você precisa fazer primeiramente? Você precisa entender alguns conceitos de mercado, como por exemplo, o que é uma taxa Selic hoje? Eu sei que se você tá aqui nesse vídeo é porque você já ouviu falar em algo nesse sentido. E a taxa Selic, pessoal, é a taxa básica de juros da economia. Eu falo que a Selic é a nossa taxa mãe. Por que a nossa taxa mãe? Porque ela é que dita ali a taxa de juros do país. Se ela tá alta, você sabe que você vai pagar mais caro por empréstimos, juros de cartão. A comida, ela acaba ficando um pouco mais cara e todo esse conceito econômico, ele encarece desse lado. Em contrapartida, para quem investe, quando uma Selic está em um patamar mais elevado, o investidor acaba ganhando um pouco mais. Nós temos também um querido chamado IPCA, que é o que? O Índice de Preço de Consumidor Amplo. NAI, para que ele serve? Ele serve como um termômetro ali para a economia. O IPCA, ela é a nossa inflação. A nossa inflação ela é medida pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Galera, pega uma média ali de pelo menos 40 salários mínimos e se baseia neles para trazer ali a métrica do IPCA, que é o que? A nossa inflação. E outra siglazinha que provavelmente você já deve ter ouvido é o tal do CDI. Ah, porque aquele rendimento rendeu 100% do CDI. Ah, porque isso e aquilo. O que acontece, pessoal? Os bancos, eu não sei se vocês sabem, mas os queridos são espertos. Eles acabam emprestando dinheiro entre si. E nesses empréstimos que o banco faz entre si, eles cobram juros uns dos outros. Pois é, pessoal, o banco não é idiota. Então, a taxa de juros que eles cobram para emprestar dinheiro entre eles é o próprio CDI. Por isso que o nome é Certificado de Depósito Interbancário. Esse interbancário é exatamente essa intermediação que eles fazem um com o outro. Então, quando eu falo que a Selic é a mãe, eu também preciso dizer que o CDI é como se fosse o filho, porque o filho sempre fica debaixo da asinha da mãe. Então, se a Selic hoje ela tá na casa de 14,25,
se hoje ela tá pagando 14,25 ali no ano de juros, o CDI sempre vai estar 0,10 abaixo da Selic, ou seja, ele vai estar pagando 14,15. Nai, e se a Selic baixar? Porque o que é que acontece? A cada 45 dias, o nosso Compom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, ele decide se a taxa Selic vai subir, se ela vai cair, se ela vai continuar no mesmo patamar. Então, uma vez que ela caia para, por exemplo, 14, o CDI vai estar na casa de 13,90. Nai, se ela subir, se ela sobe, por exemplo, para 15, o CDI vai estar 14,90. Então, ele sempre vai andar debaixo da asinha da Selic, porque a Selic é a mãe e o CDI é o filho. Tudo bem até aqui? Perfeito. Nós também temos, pessoal, os juros reais e os juros nominais. Como assim, Nai? Agora mexe muito com a minha cabeça, mas calma. Calma, fica nesse vídeo, assiste ele quantas vezes for preciso até você pegar esses conceitozinhos, ok? Que não é nenhum bicho de sete cabeças. O juro nominal é o juro que nós temos hoje no mercado. A taxa Selic atualmente está na casa de 14,25. Uma vez que eu tirar a inflação desse período, eu vou ter o que? O juro real, que é o juro depois da inflação ter sido tirada. Então, vocês sempre que vocês forem projetar uma carteira, pensar em rentabilidade, pensar ali quanto é que você precisa aplicar para viver ali com, sei lá, 5, 10 mil e tal, projete isso em cima da taxa de juro real e não da nominal. Porque uma vez que você projeta na taxa de juros real, você vai ter ali um rendimento que não vai dilapidar o seu patrimônio. O que eu vejo muito hoje é a galera projetando aí o seu futuro, a rentabilidade dos seus investimentos em taxa de juros que não são reais, são nominais, que o mercado está pagando agora. Mas o fato de nós termos uma Selic na casa de 14 hoje, não quer dizer que daqui a 10, 20, 30 anos, que é quando mais ou menos você vai se aposentar, e você também é jovem como eu, tá na casa de 20, 30, 40 anos e quer se aposentar aí com 60, 70, não sei. Cara, a gente tem que trabalhar com a realidade. A gente tem que trabalhar com o juro real. Então, a taxa de juros de pelo menos 6%, ela é excelente, porque aí a gente já tá tirando a inflação, ok? Então, isso vocês precisam saber no pé da letra. Quando alguém falar de Selic, taxa mãe, CDI é a taxa que o banco usa para emprestar dinheiro entre eles. IPCA é a nossa inflação. E o juro real é o juro que, depois de ter tirado a inflação. Então, isso vocês precisam saber, assim, tá na ponta da língua. Uma vez que você sabe desses conceitos, todo o resto ele fica mais tranquilo. E vamos lá. Aprendeu direitinho? Ótimo. O que você vai precisar agora? Você vai precisar entender a diferença de um banco para uma corretora de investimentos. O banco por si só, pessoal, quando você pega esses bancos tradicionais, que não são bancos digitais, você tem o quê? Dentro desses bancos, você vai ter investimentos que são também dessas mesmas instituições. Você vai ter CDBs dessas mesmas instituições, fundos dessas mesmas instituições. Uma vez que você opte por investir via corretora de valores, que é o correto, o que é que você vai ter? Você vai ter uma corretora ali com a vitrine de investimentos. Basicamente, eu vou deixar aqui algumas das corretoras que eu gosto e principalmente a que eu invisto. Hoje eu invisto pela XP. Vocês não são obrigados a abrir conta na XP, mas a Nayane hoje faz os investimentos dela via XP. Eu tenho conta também em outros bancos, mas a maior parte dos meus investimentos está concentrado na XP. Então, essas corretoras, diferente dos bancos, elas têm uma plataforma de investimentos. E por ter essa plataforma de investimentos, o que é que acontece? Você tem uma vitrine de investimentos ali à sua disposição. Então, elas pegam vários CDBs e aplicações, investimentos e trazem para um lugar só. E você tem essa opção de ter diversos investimentos ali que você pode escolher da melhor forma. Então, você tem ali um poder de barganha maior. Você consegue investir em vários títulos sem necessariamente precisar ser aquele título daquela instituição que você abriu conta. Então, a diferença de um banco para a corretora é essa. O banco, geralmente, ele vai oferecer ali produtos dele mesmo. Quando você está numa corretora, não. Você tem diversos tipos de investimentos ali, variados de diversos bancos diferentes, ou seja, com taxas e retornos diferentes. E aí você vai poder escolher o que você acredita que pode ser melhor para você. Tudo bem? Uma vez que você abre a sua conta de investimentos, você precisa fazer a seguinte questão. Para você começar a investir, o banco precisa
a corretora precisa entender que tipo de investidor você é. E você pode estar enquadrado entre 3 classes de perfis. Existe o perfil conservador, que é aquele perfil que de fato ele tolera ali um risco baixo. Já tem o moderado, que ele tolera ali um risco, ele tem uma tolerância mais ou menos ali, ele gosta de pegar também ativos até mais longos, porque eles vão provavelmente ter uma rentabilidade um pouco maior, trazer ali um retorno maior, e isso exige um perfil mais moderado, e ele de fato tem esse equilíbrio. E tem também o perfil arrojado ou agressivo, que é aquele perfil que ele aceita um pouco mais de oscilação, porque não é porque você investiu em uma aplicação, que você fez algum investimento, que o fato daquele investimento, daquela aplicação ela oscilar, que você perdeu dinheiro. A oscilação ela faz parte do mercado, e é por isso que a gente precisa entender cada tipo de investimento pra gente ver se esses investimentos podem oscilar muito ou não, porque tem pessoas que toleram melhor o risco. Então o perfil é algo que você vai precisar preencher. Sem ele, você não consegue fazer nenhum investimento. Uma vez que você preenche, a corretora já vai disponibilizar ali os investimentos de acordo com o seu perfil. Tudo bem? Tá, Nai. Eu entendi que primeiro eu tenho que negociar as minhas dívidas, caso eu tenha. Depois, porque assim que eu receber o meu salário, eu tenho que destinar ali um valor X para o meu eu do futuro e me pagar primeiro, mandando esse dinheiro para a corretora e investindo ele. Depois, eu entendi ali o conceito dos investimentos, ali a base do que a gente precisa saber antes de começar a investir, o que é uma Selic, um CDI, um juro real, e também já sei que eu preciso abrir a conta na corretora, e depois, assim que eu abrir, na verdade, eu preciso preencher o meu perfil investidor. Tá, agora, quando se trata de escolher os tipos de investimentos que você precisa ali, você tem que entender 3 coisas antes de investir. Você precisa saber primeiro, vamos lá, para quem você vai emprestar o seu dinheiro, o tempo dessa aplicação e o tipo de remuneração que você quer receber. Vamos lá, quando a gente fala para quem você vai emprestar o seu dinheiro, você pode emprestar o seu dinheiro tanto para o governo, como para o banco, ou como para uma instituição privada. Quando a gente fala do tempo, você precisa se perguntar, tá, eu preciso de liquidez nessa aplicação? O que é liquidez? É o dinheiro que está disponível ali a hora que você precisar. Eu posso precisar desse dinheiro a qualquer momento? Se eu posso, eu não vou poder travar ele. Tá, não vou precisar de liquidez. Tá, por quanto tempo você não vai precisar de liquidez? É 6 meses, é 1 ano, é 2, é 3, quanto tempo? Você precisa ter isso muito estipulado. E o tipo de remuneração que você quer receber. Quando se trata do mercado, nós temos 3 tipos de remuneração, independente para quem você vai emprestar. Se você vai emprestar para o governo, se você vai emprestar para o banco ou para uma instituição privada. Os seus rendimentos, a forma de remuneração, ela pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. O investimento pré-fixado, ele é aquele investimento que você sabe exatamente a taxa que você vai receber. Por isso que o nome é pré-fixado, porque você tem uma pré-determinação de quanto você vai receber. O pós, ele tá alinhado ao quê? A Selic e o CDI. É o que eu falei ali, que é a mãe e o filho. Um vai estar debaixo da asinha do outro. Então, a cada 45 dias, você sabe, o nosso Copom, o nosso Comitê de Política Monetária, ele vai decidir se a Selic vai subir, se vai cair, se vai continuar no mesmo patamar. E aí, todos os investimentos atrelados a ela ou ao CDI vão performar da mesma forma. E o híbrido, que eu acho assim fantástico, principalmente para você que tá pensando em se aposentar, ele vai pagar, ele também é conhecido como híbrido ou IPCA mais alguma coisa. Ele vai te pagar ali a inflação do período mais uma taxa pré-acordada. Então, é um excelente investimento. Um dos que eu mais gosto é que quando a gente pensa ali para longo prazo. Então agora, Tana, eu já sei ali o básico, você já me ensinou, você já meio que destravou aqui a minha cabeça. Mas aonde investir para cada objetivo? Você precisa de basicamente 3 caixinhas. Uma caixinha para sua reserva de emergência, uma caixinha para os seus objetivos e uma caixinha para sua liberdade financeira. A primeira caixinha, que é a caixinha de reserva de emergência, quais os melhores investimentos para você aplicar ali pensando na sua reserva. Lembrando, pessoal, quando a gente tá falando de reserva, você precisa de pelo menos 3 a 6 meses ali do seu custo fixo. E o que é o custo fixo? Não é o total de quanto você ganha no mês, exceto se você gasta tudo que você ganha no mês. E se você gasta tudo que você ganha no mês, você precisa começar a se organizar melhor. E eu posso fazer até um vídeo depois, vocês deixem aqui nos comentários, se vocês querem que eu faça um vídeo
vídeo de como você se organizar melhor, de como você quitar suas dívidas, vocês me dizem aqui nos comentários. Então, quando a gente tá falando de custo fixo, por exemplo, você ganha 4 mil reais por mês e você gasta 2 mil reais é só de custo fixo. Não, o que seriam esses custos fixos? Aluguel, condomínio, água, comida. Você sabe que aquela conta que você sabe que você não pode ficar sem pagar porque ela é essencial ali, ela é fixa e ela vem todo mês. A pessoa não fica sem comer, você não pode ficar sem pagar seu aluguel se você é despejado. Então, digamos que a pessoa ganha 4 mil reais e ela tem um custo fixo de 2 mil. O que é que acontece? Ela precisa ter 3 vezes 2 mil, que vai dar o quê? 6 mil de reserva, ou 3 vezes de 2 mil. E isso vai servir como seu colchão financeiro. Porque se acontecer qualquer emergência na sua vida, o que que acontece? Você não vai precisar usar cartão de crédito nem se endividar para sair dela. Porque reserva de emergência, o próprio nome já diz, é para momentos de emergência. A gente nunca sabe quando vai acontecer uma emergência na nossa vida. A gente só sabe que uma hora ou outra vai acontecer. Tá, e qual o melhor investimento para reserva de emergência? Você pode investir no Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic? Porque ele vai render de acordo com a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros de economia, a taxa mãe que eu falei para vocês no início do vídeo. E ele tem liquidez, você consegue aí resgatar se você precisar, no mesmo dia, dependendo do horário que você solicita esse resgate. CDB que renda pelo menos 100% do CDI. E CDB, pessoal, de bancão, parem de se iludir com essas empresas que oferecem CDB pagando 110, 120, 130 com liquidez diária. Parem de se iludir com esses bancos. A gente tá tendo muito problema nesses bancos que pagam a mais do que o mercado de fato tá pagando. Então, vocês precisam pegar um CDB que renda pelo menos 100% do CDI. CDB de bancão, CDB de instituições grandes, que não corre risco de quebra, embora a gente tenha aqui o FGC. Mas é sempre bom se precaver. Caixinha do Nubank também é uma possibilidade, contanto que você respeita ali o seu limite do FGC, que é até 250 mil por CPF em cada instituição, ok? Segunda caixinha dos objetivos. O que seria essa segunda caixinha dos objetivos? Você tem uma viagem para fazer daqui a 2 anos, daqui a 1 ano? Você tem algo para comprar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Você precisa de uma caixinha específica para isso. E quais os investimentos, Nai, que são interessantes para uma caixinha no caso de 2 anos? Se eu vou precisar desse dinheiro daqui a 2 anos. CDBs, LCI, LCA. LCI, LCA, pessoal, e o próprio CDB está prestando dinheiro para o banco e o banco, ele vai te remunerar por esse empréstimo. Só que o CDB, você empresta dinheiro para o banco e ele vai emprestar seu dinheiro para outras pessoas. Já a LCI e LCA, a LCI, o banco tem que prestar esse dinheiro para as instituições do mercado imobiliário, porque o nome é LCI, letra de crédito imobiliário, e a LCA, letra de crédito do agronegócio. Então ele vai precisar investir esse dinheiro no agro, no caso da LCA, e vai precisar investir esse dinheiro no mercado imobiliário, no caso da LCI. Então vocês precisam se atentar a essas questões. Caixinha número 2 é para objetivos, e quando você tem um objetivo, você tem um prazo até alcançar esse objetivo, então você precisa se basear nisso. E a caixinha número 3 é a caixinha da sua liberdade financeira. E quando a gente olha aí para a parte de liberdade financeira, o que é que a gente tem? A gente tem possibilidades para longo prazo. O que é longo prazo para Nayane? Mais de 10 anos. Porque hoje, se você tem 20, 30, 40 anos, a caixinha da liberdade financeira é a caixinha da sua aposentadoria. Então, você tem que se basear em quanto tempo você vai querer se aposentar. Eu só quero me aposentar daqui uns 30 anos. Então, para mim, é essencial pegar investimentos pensando no longo prazo, porque é um dinheiro que eu vou aportar nessa caixinha que eu não tenho previsão ali de tirar. É focado na minha aposentadoria. Então, os investimentos mais adequados para esse tipo de objetivo é o quê? Ou CDB, ou Tesouro IPCA+, que ele vai pagar ali inflação mais uma taxa pré-determinada. ETFs na parte de renda variável. E são os Extended Trend Funds, ou seja, são os fundos de índices. E são uma categoria que você não precisa ficar fazendo valuation de empresa. Não tenho nada contra quem gosta de comprar ações. Inclusive, eu até tenho na minha carteira. Mas eu prefiro ETFs. Você investe numa cesta de ativos, está extremamente diversificado. E essa cesta, esse ETF, ele vai replicar o índice X que você escolheu. Por exemplo, se você investir no IVVB11, ele é um ETF e replica ali as 500 maiores empresas dos Estados Unidos em um único lugar. Então, você vai ter ali um investimento que ele vai estar trabalhando para você, exposto ao mercado americano, extremamente diversificado, com mais de 500 empresas ali dentro desse único ativo. É uma excelente forma de você se expor ao mercado de renda variável e lá fora. Nós temos também o KLBA,
WR11, que é um ETF que ele replica ali empresas de maior qualidade aqui no Brasil. Temos também o WRLD11, que é um ETF global, ele investe aí em todo o mundo. Então, pessoal, tem excelentes formas da gente pensar aí em produzir riqueza pensando a médio e longo prazo. Uma vez que você entender a importância de investir, de saber o que você precisa fazer com o seu dinheiro, de ter o direcionamento dele, de saber para onde você vai direcionar os recursos que você tem, você muda totalmente a tua cabeça. O jogo ele muda. Então isso é extremamente importante para que você comece a construir patrimônio, porque uma vez que você começa a construir patrimônio, lá na frente esse patrimônio vai te dar o que todo mundo almeja: liberdade financeira. Então, pessoal, esse foi um guia básico de como você pode começar a investir do jeito certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem tem mais interesse, quer entender mais sobre o mercado, eu tenho o meu treinamento de finanças que se chama Jornada Liberdade Financeira, onde eu te ensino tudo que você precisa, do total zero até o avançado. Eu vou deixar o link aqui disponível para vocês. E se vocês querem mais vídeos como esse, deixem temas e assuntos aqui que vocês gostariam que eu trouxesse, porque isso é muito importante aqui, para que eu possa entender que vocês estão gostando, que vocês estão interessados no conteúdo. Então já se inscreve, não esquece de deixar o like, se inscrever, e eu vou ficando por aqui.